Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Desta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, iniciamos o pequeno expediente, com os seguintes deputados inscritos. Primeiro deputado, Dr. Jorge do Carmo, deputado Maurici, deputado delegado Olim, deputada Janaína Pascoal, deputado Castelo Branco, deputado Major Meca, deputado Tenente Nascimento, deputado Ricardo Melão, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor presidente, continua em ritmo acelerado o processo de contaminação de escolas e de profissionais da educação. De todas as redes de ensino, nós estamos acompanhando bastante a rede estadual, que já tem aqui os números atualizados, são já 851 servidores da educação, professores, quadro de apoio escolar, gestores contaminados na rede estadual, abarcando 456 escolas. É o levantamento feito até agora. Esse é o levantamento da POSP, nós temos outros levantamentos, né? Mas isso é grave, senhor presidente, né? Nós temos vários municípios fazendo lockdown, já publicando decretos, fechando a cidade, proibindo a abertura de escolas municipais, estaduais e particulares, em várias regiões. Tem o caso emblemático que virou a nossa Manaus, que é Araraquara, que é uma cidade que está com lockdown absoluto e total, com tudo fechado. E lá o prefeito age corretamente para tentar deter o avanço da nova cepa do vírus. Tem uma nova variante que é muito mais ágil no processo de transmissão e também mais mortal, com agravante. O próprio prefeito, em entrevista, disse que esse novo vírus, essa variante, ela afeta os jovens. Olha só, essa informação é extremamente importante. E vários municípios, eu já citei na semana passada, Piaí, Ribeira, Guapiara, Itaoca, Ribeirão Branco. Nós estamos acompanhando também o caso da região ali de Ibitinga, Itápolis, Borborema, Tabatinga. Todas essas cidades também estão na mesma situação, senhor presidente. Agora, o que mais me impressiona é a irresponsabilidade da Secretaria Estadual de Educação, que em muitas dessas regiões continua obrigando ou as aulas presenciais ou mesmo, mas sobretudo a presença dos professores dentro das escolas de uma forma desnecessária, porque se as aulas foram suspensas por conta da autonomia do município, que publicou o decreto, suspendendo todas as aulas presenciais, mas mesmo assim o Estado determina, senhor presidente, orientação da SEDUC, que os professores permaneçam dentro das escolas, ou seja, os professores continuam se locomovendo e são expostos à contaminação, e também contaminam, logicamente, porque o professor, para ir até a escola, ele às vezes vai de ônibus, enfim, ele tem contatos com outras pessoas até chegar na escola, ou mesmo na própria escola. Então, é um absurdo, é de uma incoerência o que a Secretaria da Educação, uma incoerência criminosa e genocida, repito, não é só uma incoerência qualquer, uma incompetência administrativa, é algo extremamente criminoso. E a Secretaria, o secretário da Educação tem que responder criminalmente pelas mortes e por todo esse processo de contaminação. Então, na região que eu citei agora, senhor presidente, por exemplo, Ibitinga, ainda hoje, segunda-feira, dia 22, está tendo aulas presenciais. Ali, Ibitinga está no olho do furacão da contaminação, né? Várias pessoas contaminadas em toda a região, naqueles municípios em volta, e Ibitinga continua funcionando normalmente. Lá a prefeitura ainda não publicou um decreto fechando todas as escolas. Não aconteceu isso. Em Itápolis, houve o fechamento das escolas, mas o Estado continua obrigando os professores a irem nas escolas, ou seja, isso aumenta a possibilidade e o risco de contaminação, senhor presidente. Então,
É grave a situação, a contaminação só aumenta, o estado de São Paulo vive uma grande crise. A cada 6 minutos, uma pessoa morre por conta do coronavírus no nosso estado. São quase 250 pessoas morrendo em São Paulo praticamente todos os dias. Essa tem sido quase que uma média, entre 240 e 250 pessoas morrendo no estado de São Paulo. Mais de 55 mil pessoas mortas, o vírus se alastrando pelo interior paulista. Já citei algumas das várias cidades, tem Dracena que está na mesma situação, são várias. E a Secretaria, repito, da Educação continua com essa política genocida. O secretário da Educação está brincando com a vida da comunidade, dos professores, do quadro de apoio escolar, dos gestores, das crianças, dos adolescentes, dos pais, de toda a comunidade escolar. Tem que responder criminalmente por isso, senhor presidente. Eu faço um apelo aqui para que a Prefeitura de Ibitinga decrete imediatamente, publique um decreto em estado de emergência, de urgência, para que todas as escolas de Ibitinga sejam fechadas, inclusive as particulares, né? Que estão nadando de braçada, porque, senhor presidente, o secretário da Educação liberou as escolas particulares. Elas podem fazer o que elas quiserem, na verdade, inclusive colocando 70% de alunos em salas de aulas. É o que diz a orientação da Secretaria da Educação, liberou geral para os donos das escolas particulares. Aí mostra claramente que a Secretaria da Educação está a serviço dessas escolas, das associações, dessas escolas particulares, porque essas podem tudo, absolutamente tudo, só que também estão contaminando seus alunos. Muitas delas tiveram que suspender totalmente ou parcialmente as suas aulas. Aqui em São Paulo, já disse Colégio São Luís, Colégio Santa Cruz, Colégio Mobile, várias delas tiveram que suspender em algum momento as aulas por conta da contaminação. É o lucro acima da vida, senhor presidente. Então, olha, nós exigimos o imediato fechamento de todas as escolas do estado de São Paulo. Nós não podemos arriscar a vida da nossa comunidade, dos membros da comunidade escolar, senhor presidente. Então, deixo aqui a nossa exigência. Já pedi a convocação do secretário da Educação em várias comissões permanentes aqui. Eu já acionei o Ministério Público, já fui ao Tribunal de Justiça. Nós estamos tomando todas as providências, apoiando a greve sanitária da rede estadual, da greve de São Paulo, da rede municipal também, que o comportamento do Bruno Covas não é diferente. Então, vamos continuar essa luta, porque escola fechada significa, senhor presidente, vida preservada, né? Se é grave a situação, então é greve sanitária já. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Gil Diniz. Deputada Damares Moura, solicito que o deputado Carlos Gianazzi assuma a presidência dos trabalhos. Você é o próximo? Sou. Obrigado. Dando sequência à lista de oradores inscritos, com a palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente. A todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero aqui saudar o soldado Pereira, em nome de quem saúda a assessoria policial militar. Hoje, dia 22 de fevereiro, uma segunda-feira. Quero começar aqui lembrando que ontem, dia 21 de fevereiro, domingo, foi a data da tomada de Monte Castelo, uma batalha na Segunda Guerra Mundial, ocorrida há 76 anos atrás. Uma data muito importante para a nossa história militar, onde centenas de brasileiros deram sua vida lutando contra o fascismo, o nazismo na Itália, que dominava a Europa naqueles anos 40. Hoje é dia da cidade de São Pedro, aniversário do município de São Pedro, em quem aproveito para parabenizar a todos dessa querida cidade. Também hoje, dia de 22 de fevereiro, é o dia do fundador do escotismo, Lord Baden-Powell, a quem eu saúdo os escoteiros. Eu fui escoteiro também, um segmento muito importante da sociedade, que ensina os jovens sobre família, sobre civismo, sobre educação. Um exemplo aí que deve ser seguido e nunca esquecido é sobre os grupos de escoteiro. E, finalmente, no dia de hoje, 22 de fevereiro, é o dia de auxiliar de serviços gerais, pessoas que trabalham diariamente aqui pelo nosso
pela limpeza dos locais, pela manutenção, pela higiene, super importantes na sociedade. Um abraço a todos, amigos e amigas, que são auxiliares de serviços gerais. Senhor presidente, eu quero fazer um comentário aqui de uma notícia que saiu esse final de semana sobre a Prefeitura de São Paulo, que mesmo sem carnaval, manteve um repasse de 33 milhões, agora em 2021, para escolas e agremiações carnavalescas. Eu tenho uma tabela aí, pode colocar a primeira tabela. Essa primeira tabela, ela mostra como foram feitas as divisões, grupo de escolas especiais, grupo de acesso 1, 2, enfim, os cachês, as premiações, 33 milhões do dinheiro público está sendo destinado para uma coisa que não está existindo, não tem carnaval. 33 milhões. E nós estamos com hospitais numa situação terrível, escolas municipais numa situação terrível. Pode pôr a próxima tabela, por favor? E nós jogando 33 milhões pelo ladrão. Está aí a divisão dos valores. Aqui não dá para ver, mas só para algumas. Acadêmicos do Tatuapé, 1.287.000, Acadêmicos do Tucuruvi, Águia de Ouro e por aí vai. Mancha Verde, tudo 1.287.000, Rosas de Ouro, Tom Maior, ou seja, só nessas escolas do grupo especial foram gastos 18, estão sendo gastos 18 milhões. As escolas do grupo de acesso 1, mais 6 milhões e 800. E as escolas do grupo 2, mais 2 milhões e 300. Um total aí no final de 33 milhões, segundo a imprensa aqui, está sendo revertido para as escolas de samba, não havendo carnaval em São Paulo. Então, no mínimo é mau planejamento. No mínimo, é descaso com dinheiro público. No mínimo, alguém errou aqui, porque deveria ter sido previsto que devido ao Covid nós não teríamos o carnaval, como não tivemos a passagem de ano, não tivemos o Réveillon, como a cidade e o estado estão numa situação difícil, e, no entanto, se manteve esse repasse de 33 milhões. É uma vergonha, nós estamos pedindo aqui esclarecimentos à Prefeitura, encaminhando essa documentação ao Ministério Público também. E só para fechar, senhor presidente, o que é a justiça brasileira? O que é a justiça brasileira? Não é só o STF, não. Nós temos aqui uma ocorrência que aconteceu na cidade de Cotia, aqui pertinho de São Paulo. Foi preso um criminoso, conhecido como Max do PCC, Edson Maximiano de Lira. Ele foi preso no dia 11 de fevereiro com uma quantia insignificante de 20 mil papelotes de cocaína. 20 mil papelotes de cocaína. Não é para consumo, com certeza, né? É traficante. E ele ficou preso somente 24 horas. Ele foi preso e depois foi liberado. Segundo a Justiça da cidade de Itapecerica da Serra, que mandou soltar o criminoso Edson do PCC, entre aspas, a casa é asilo inviolável e ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Ok, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou durante o dia por determinação judicial. E aí, eu não sei se o juiz está brincando ou ele realmente é uma pessoa desqualificada para assumir sua função. Diz que os investigadores entraram na casa sem mandato, mas a lei mesmo já prevê que em caso de flagrante é facultado a entrada dos policiais. O cara que está com 20 mil papelotes de cocaína, é caso de flagrante ou não? Até o recruta, o primeiro anista de um curso de Direito, que está uma semana na faculdade, ele vai dizer, é flagrante delito. Mas segundo sua eminência, a autoridade máxima suprema da cidade de Itapecerica da Serra, não é o caso. Ele alega aqui que a investigação não deve prosperar, pois não foi constatado mandato. Desde quando o flagrante delito precisa de mandato? Só no caso do STF para prender o deputado. Aí ele cria um mandato para prisão de flagrante, que é totalmente absurdo. Mas no Brasil vale tudo. Então, eu pergunto aos amigos, esse país é um país sério? Essa justiça é uma justiça séria? Pergunta aos amigos. Um traficante, conhecido como Max do PCC, ou seja, gente boa não é, preso com 20 mil papelotes, não fica 24 horas preso. Agora, se você falar mal do STF, você vai preso e vai ficar amargando na cadeia. Ditadura? Ditadura? Vocês estavam com medo de ditadura? Então podem ficar apavorados, porque a ditadura já chegou. Ela existe no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu
Chamo Vossa Excelência para continuar conduzindo esta sessão. Já te chamo, já. Não está inscrito? Não. Muito obrigado, deputado. Próximo deputado é o deputado Coronel Nishikawa, deputado Adalberto Freitas. Pela lista suplementar, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Frederico Dávila, deputado Coronel Telhada, não faria uso da palavra, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, eu quero manifestar o meu total apoio à luta de toda a comunidade escolar, das escolas públicas de Cubatão, sobretudo das comunidades escolares envolvendo a MF Martim Afonso e a UMI, que é uma escola de educação infantil que se chama Estado de Alagoas. Lá o prefeito, senhor presidente, está demolindo, tem um projeto para demolir as duas escolas, sem que haja uma garantia para a comunidade escolar de que elas sejam reconstruídas no mesmo lugar. E isso é grave, senhor presidente, porque o governo municipal já desalojou esses alunos, já transferiu os alunos das duas escolas que eu citei aqui. Olha, EMEI, UMI, Unidade Municipal de Educação Infantil, Estado de Alagoas, e a escola, a MF Martim Afonso. Os alunos já foram transferidos para as outras escolas, superlotando escolas da rede estadual, né? E também sendo acomodados em condições extremamente precarizadas, principalmente na área da educação infantil. Então, esses alunos da educação infantil foram acomodados num anexo de uma escola estadual, de uma forma precarizada, né, segundo a comunidade escolar. O fato é que, há um bom tempo, o prefeito de Cubatão já vem fechando salas de aula, né, porque a reivindicação dos professores, dos profissionais da educação, é para que haja 25 alunos por sala, que é o ideal. Essa é uma luta histórica de todo o magistério, que nós lutamos há muitos anos. Foi uma luta que nós travamos, inclusive, na aprovação da LDB, mas não conseguimos aprovar. Enfim, mas é um objetivo do magistério nacional. Porém, isso não aconteceu em Cubatão e houve o fechamento de salas. O fato, senhor presidente, é que essas escolas já foram fechadas e as comunidades escolares envolvidas nessas duas escolas estão extremamente preocupadas e desconfiadas porque não há garantia, porque ela não viu nem um projeto aprovado, não viu dotação orçamentária para a reconstrução dessas duas escolas. Isso é grave, senhor presidente. Sem contar ainda que há um processo de perseguição em cima dos professores e, sobretudo, do diretor, que eu conheço, o diretor Peter, que é um grande educador, um defensor da escola pública gratuita e de qualidade, participa dessa luta há muitos anos, que está sendo perseguido pela prefeitura, porque é uma pessoa crítica, uma pessoa que faz essa luta pela educação e pela manutenção das escolas. Então, eu quero aqui, senhor presidente, manifestar o meu apoio a essa luta dos educadores, das educadoras, dos pais de alunos, de toda a comunidade escolar, sobretudo envolvendo essas duas escolas, a Martim Afonso e a Estado de Alagoas. Aproveito ainda, senhor presidente, a oportunidade aqui na tribuna, também para dizer, mais uma vez, que a Secretaria Estadual de Educação, que o Rocieli Ventralb, não respeita a gestão democrática das escolas. Eu tenho um caso aqui exemplar. O Conselho de Escola da Escola Estadual Pirassununga, que fica em Pirassununga, ela se reuniu no dia 15 de fevereiro, conselho que tem poder deliberativo, não só consultivo e deliberativo. E deliberou, senhor presidente, nessa reunião que não há mínima condição de volta às aulas na Escola Estadual Pirassununga, que tem vários relatos, eu estou com a ata do Conselho de Escola, inclusive uma ata que já está no Ministério Público e na própria delegacia, na diretoria de ensino. Aqui o relato é de que a escola não tem condições para ser reaberta, para recepcionar os alunos,
porque os protocolos não podem ser seguidos por falta de funcionários, falta de estrutura humana e material, que é o óbvio que vem acontecendo em todas as escolas. Mas aqui tem uma decisão do Conselho de Escola importante, que faz parte de um princípio da gestão, de um princípio constitucional, que está na Constituição Federal e na LDB, que é o princípio da gestão democrática da escola pública, que está sendo afrontado pela SEDUC, pelo secretário da Educação. Tenho aqui a ata, senhor presidente, que mostra claramente a inviabilidade da abertura dessa escola, que é algo ilustrativo do que acontece em toda a rede pública de ensino. Essa é a verdade. Estou usando esse exemplo aqui. Então, não é possível, senhor presidente, porque se alguém se contaminar, nós temos que responsabilizar criminalmente o secretário de Educação, que está dando essa ordem, essa orientação genocida. Nesse caso específico, senhor presidente, eu gostaria que providências sejam tomadas imediatamente e que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao Ministério Público para reforçar a denúncia já feita pela própria comunidade escolar, que disse não à reabertura da escola, porque essa reabertura vai colocar em risco a vida de toda a comunidade escolar, dos alunos, dos profissionais da educação, dos pais dos alunos, todos correm um sério risco. E aqui tem um princípio constitucional, senhor presidente, que é a gestão democrática da escola pública. Então, todo o nosso apoio aos professores, aos alunos e aos gestores da Escola Estadual Pirassununga, senhor presidente. Então, gostaria que cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas à Diretoria de Ensino de Pirassununga e ao Ministério Público Estadual. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Solicito a nossa assessoria que encaminhe as palavras do deputado Carlos Gianazzi às autoridades solicitadas. Convido para fazer o seu pronunciamento a próxima inscrita, que é a deputada Mônica Seixas. Vossa Excelência tem o tempo regimental. O que me traz à tribuna hoje é a notícia, já aconteceu uma vez, a segunda vez que acontece, da ocupação de 100% dos leitos de Campinas, que é uma macro-região gigantesca. A saúde de Campinas atende diversas cidades do entorno. A gente já recebeu notícias assim de Valinhos, da região de São Carlos, Bauru, Araraquara, que está em lockdown agora e espera dessa casa uma resposta sobre o pedido de calamidade pública para receber auxílio financeiro, mas também para poder manejar recursos na cidade para dar conta. E a gente vem, através dos números, apesar do Plano São Paulo não refletir a realidade do Estado, o Plano São Paulo hoje tem a região de Campinas como amarelo e a região está com 100% de leitos lotados. Apesar do Plano São Paulo não refletir, a gente está num estado de alerta no estado de São Paulo. É preciso agir, é preciso tomar cuidado. O estado de São Paulo pode virar Manaus se a gente não tomar cuidado e se a gente não agir rapidamente. Claro que, para agir, a gente precisa de um plano econômico-financeiro. A gente precisa entender que a fome é a faceta mais cruel da pandemia, depois das próprias mortes das pessoas que morrem diretamente. Por isso, a urgência do governo do Estado de São Paulo também se comprometer financeiramente com a distribuição de rendas aqui. O Estado de São Paulo que fez uma vexatória distribuição dos recursos da alimentação escolar. O Estado de São Paulo que não atendeu a classe artística, apesar dos apoios, dos apelos e do Projeto Nacional de Auxílio aos trabalhadores da cultura e da arte. O Estado de São Paulo não tomou nenhuma medida, só recentemente, a partir de muita pressão, anunciou uma linha de crédito para bares e restaurantes, que a gente ainda está para ver se é completo e se vai, enfim, socorrer os trabalhadores. Precisa distribuir renda. O Estado mais rico da nação, o Estado mais rico da federação, ainda não teve
nenhuma elaboração para preservar a vida das pessoas e ajudar que elas não empobreçam. Esse é um imbróglio gigante também no governo federal. Bolsonaro, que essa semana bateu o recorde de rejeição, né, de reprovação do seu governo, está fazendo malabarismo e não consegue sequer, tamanha sua ineficiência, colocar para votar um novo plano de auxílio emergencial, porque ele sabe que o Brasil precisa, mas mais do que isso, ele sabe que é o que segura a opinião pública e a aprovação de seu governo pela camada mais pobre. Mas em meio a toda essa confusão e o governo não consegue articular uma Câmara, um Poder Legislativo Federal, do qual ele elegeu um presidente, para ajudar finalmente o país, estourou a prisão daquele deputado que pouco sabe o nome, porque a sua relevância é mínima na conjuntura federal. A gente está vivendo um estado de morte no Brasil, sinônimo daqueles que fizeram campanha com a arminha com a mão, porque nada mais simbólico do que a gana por mortes, do que a arminha com a mão e ficar fazendo gestos de fuzilamento. Essa gente, daqui a pouco nos livros de história, vão ser reconhecidos como a Santíssima Trindade sob a qual morreu o povo brasileiro, na chacina dos anos de 2020 e 2019. É o Pai, seus filhos e o espírito miliciano que arma a população, que tenta esconder os vestígios da milícia, que distribui remédio que não faz efeito, se não faz dano, e não tem nenhuma ação para a vida material das pessoas. Se o governo federal, há muito tempo, vem falhando no controle da pandemia, é necessário também chamar a atenção sobre a responsabilidade do governo do Estado de São Paulo, da situação calamitosa que está os leitos e as ofertas de leitos no Estado de São Paulo, nesse momento sem nenhuma ajuda financeira, nesse momento sem nenhum planejamento de distribuição de alimentos, nesse momento sem hospitais de campanha, nesse momento, sem um plano para aumentar a oferta de leitos de UTIs e internações hospitalares, e agora também ficando sem vacina. A vacinação está sendo inviabilizada em diversos cantos do país por falta de doses. A gente tem muito o que fazer. E, nesse momento, a gente não tem dúvidas do que é necessário fazer. Infelizmente, está colocando a população uma contra a outra. Enquanto ninguém dá resposta e ninguém trabalha, a discussão fica entre famílias e professores se tem ou não tem que abrir aulas, trabalhadores que estão coagidos pela fome, contra os empresários que não querem perder seus lucros, enquanto isso o governo não aponta nenhuma perspectiva de salvar vidas. O pessoal apresentou aqui, logo no início, nossa bancada, Janazes, a Pena, Malunguinho e eu, um pacote para vencer a pandemia. Nele falava de distribuição de alimentos, do cuidado com os agricultores rurais que estão numa situação muito difícil de distribuição de seus alimentos, falava de linha de crédito para pequeno comerciante, falava de renda básica estadual, uma pauta que a gente vai continuar brigando e defendendo aqui, que é preciso distribuir recursos e é preciso tornar acessível os itens básicos para que as pessoas possam viver durante um isolamento que está ficando cada vez mais imposto para a sociedade do Estado de São Paulo, devido a gente precisa assumir a falta de controle da pandemia no Estado. Próximo deputado, o deputado Carlos Janazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, só gostaria de comentar aqui o pronunciamento da deputada Mônica. A deputada Mônica, Vossa Excelência foi ao ponto em relação a vários aspectos, mas, sobretudo, nessa questão dos leitos hospitalares, né? Faltam leitos em todo o Estado de São Paulo e, no orçamento aprovado para 2021, o governo Dória confiscou do nosso orçamento mais de 600 bilhões de reais. É um absurdo total isso. Eu gostaria, senhor presidente, de continuar aqui a nossa cruzada, a nossa luta, a nossa empreitada pela revogação imediata do decreto 65.021, através do nosso PDL, projeto de decreto legislativo número 22, que já foi aprovado em todas as comissões permanentes, com pareceres favoráveis, inclusive Vossa Excelência, deputado Coronel Telhada, deu parecer favorável. Quero agradecê-lo aqui publicamente pelo parecer e pelo apoio que Vossa Excelência tem
dado e empenhado seu apoio diário à aprovação do nosso PDL número 22/2020, que anula o confisco dos aposentados e pensionistas. Então, senhor presidente, nós vamos continuar, o PDL continua na pauta, ele tem que ser votado imediatamente, existe apenas uma emenda de plenário, que não altera em nada o PDL, até porque um PDL só serve, ele só tem um objetivo, é só ler o regimento, ele revoga, ele anula um decreto ou uma resolução, é para isso que serve o PDL, mas o governo tentou uma manobra infeliz, porque o projeto ia ser votado e eu tenho certeza que seria aprovado naquela última sessão, mas o governo, com medo, deu esse golpe regimental. Mas a nossa luta continua aqui na Assembleia Legislativa, na Justiça, tem várias ações também na Justiça, as entidades representativas do funcionalismo estão mobilizadas, pressionando, fazendo a luta no Judiciário também, organizando os servidores, organizando os aposentados, os pensionistas, e há um grande movimento também espontâneo de todos esses setores, dos aposentados e pensionistas no Estado de São Paulo. Então, essa é uma luta fundamental para todos nós. Toda semana nós vamos aqui pedir o apoio, exigir o apoio da Assembleia Legislativa para o fim do confisco criminoso dos aposentados e pensionistas. E também, uma outra luta importante que nós estamos travando na Assembleia Legislativa e fora dela, é a luta pela revogação do decreto que acabou com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Milhares de pessoas foram penalizadas, estão sofrendo com essa situação. Mas há mobilização no Estado, nós já acionamos o Ministério Público, a Defensoria Pública, inclusive o Ministério Público já entrou com uma ação e conseguiu uma liminar suspendendo, né, a cobrança. A Defensoria Pública também tomou as providências, ingressou com uma ação, está fazendo uma luta importante através do seu núcleo de defesa da pessoa com deficiência. E nós temos, eu apresentei também aqui o PDL número 1, que revoga o perverso decreto do Dória, fruto do PL 529, que foi aprovado, infelizmente, pela maioria da Alesp, aqui pela base do governo, na verdade. O PL 529 resultou em todos esses confiscos dos aposentados e pensionistas, aumentou a contribuição do IANSP, afetando aí todos os servidores do Estado de São Paulo, extinguiu a CDHU, a SUSEM, que é a Superintendência de Combates à Endemia. Em plena pandemia, o Dória extinguiu um órgão do SUS, do Sistema Único de Saúde, que combate as endemias, como dengue, zika e tantas outras endemias que assolam todo o território estadual. Né? Aumentou os impostos, né, em várias áreas, tanto é que nós estamos com várias manifestações no Estado contra a lei que foi resultado da aprovação do PL 529, que nós tanto obstruímos e combatemos aqui no plenário, na tribuna, e alertamos os deputados em relação a esse projeto. Mas, infelizmente, ele foi aprovado. Então, nós estamos com essas duas prioridades de luta aqui, senhor presidente. Aprovar o PDL número 2, 2020, que é do ano passado, que acaba com o confisco, com o assalto, com o roubo dos aposentados e pensionistas, e o nosso PDL número 1, agora desse ano, de 2021, é um outro PDL que também tem como objetivo acabar com o fim da isenção, porque as pessoas com deficiência, elas tinham, até então, isenção no IPVA. Isso acabou praticamente para mais de 80% das pessoas com deficiência que estão sendo prejudicadas. E o nosso PDL número 1, que é o primeiro, ele vai, se for aprovado, e tem que ser aprovado, porque a Alesp tem um compromisso com essas pessoas, ela também acaba com, volta a ter a isenção. Na verdade, é isso que vai acontecer, porque nós vamos derrubar o perverso e nefasto decreto do governador Dória. E para concluir, senhor presidente, não posso aqui deixar de manifestar, mais uma vez, o nosso total apoio à luta de todos os profissionais da educação, da rede estadual e da rede municipal aqui de São Paulo, que estão em greve sanitária. Nós estamos apoiando, e todas as outras redes que entraram em greve,
Nós apoiamos a luta dos professores da rede particular, também contra a volta às aulas, porque no estado de São Paulo nós estamos assistindo ao aumento extremamente alto da contaminação de vários setores da sociedade, várias cidades já decretando lockdown. A situação é grave em todo o estado e, no entanto, o governo continua com essa política genocida e assassina de volta às aulas presenciais no estado de São Paulo, senhor presidente. As pessoas estão morrendo. Eu já dei os números, só na rede estadual nós já temos 851 casos de contaminação, e isso em 456 escolas. É grave essa situação. Então, se é grave, é greve. E escola fechada, senhor presidente, significa vida preservada. Por isso que nós estamos apoiando. Eu tenho ido em várias escolas, praticamente todos os dias, da rede estadual, da rede particular, porque nós temos que defender a vida. Então, essa é uma greve sanitária, é uma greve em defesa da vida de toda a comunidade escolar. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Obrigado, senhor deputado. Eu quero, antes de levantar a sessão, anunciar aqui a presença, junto com o deputado Gil Diniz, do nosso querido amigo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, nosso amigo já de longas datas, que está em missão aqui em São Paulo. Desejar ao deputado muito sucesso nas suas missões lá em Brasília, e contem conosco aqui na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, quem sabe até numa futura presidência. Estamos trabalhando para isso, né, Gil? Está na mão de Deus. Aí, ele falou que só tem o adesivo da rota no gabinete dele. Obrigado, deputado. É um prazer estar com o senhor aqui, viu? Deus o abençoe. Bom pro senhor. Felicidades. Obrigado, deputado. Obrigado, Gil. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, esta presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia da última quinta-feira. Muito obrigado a todos. Está levantada a sessão.